Raphael, omnes sancti angeli, Em São João, no capítulo 6, podemos entender sobre a Eucaristia e os protestantes. Todo protestante que se preze lê a Bíblia em particular. E muitos gostam do Novo Testamento, em especial o Evangelho de São João. Ele é muito querido por inúmeras pessoas. Gostamos também do que São João expõe no Evangelho do Mestre. Mas há alguns detalhes que as pessoas passam por alto. Um deles, se não o principal, está diante dos olhos de todos e muitos nem percebem o fato do texto em São João 6. Alguém mais desavisado dirá, mas o que tem em João 6 de especial? É aí que está. Estamos diante de um texto de diversas e deveras especial. Vamos a ele. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Do céu deu-lhes o pão a comer, respondeu-lhe Jesus. Em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Mas, como já vos disse, vós me tendes visto, e contudo não credes. Está citado em João 6, 31 e 36. Sancte Thomas, Vejamos, aqui Jesus declara ser o pão da vida. O pão que desceu do céu e que dá a vida ao mundo. Ele falava literalmente e assim foi compreendido. Mas, como vemos agora, tanto é verdade que, em seguida, os judeus conjecturavam e murmuravam, pois dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu, e perguntavam, não é Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz agora, desci do céu. João 6, 41 e 42. Bem, aqui fica claro. Portanto, que os judeus estavam compreendendo Jesus tal como ele falava. Aí Jesus chega então ao cerne do texto em questão dizendo, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre.
E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a sua carne a comer? Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. João 6, 50 e 58. Muitos dirão que ali Jesus falava figuradamente e etc. Mas tudo isso poderia ser factível e até muito interessante não fosse a reação dos discípulos. Porque eles disseram, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas, sabendo Jesus em si mesmo que murmuravam disto os seus discípulos, disse-lhes: isto vos escandaliza? Realmente eles tinham razão. Era um discurso duro, forte demais. Mas Jesus os interpela perguntando se isso que sua carne é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeiro bebida, os escandalizava. E no versículo 64 ele ainda fala que alguns ali entre os discípulos não criam. E aí acontece o inevitável diante dessa cena. Por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andaram mais com ele. Perguntou então Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6, 66 e 68. Sancte frumenti. Aí é onde vemos os verdadeiros discípulos. Muitos, por terem entendido sim corretamente as palavras de Cristo, e se retiraram, pois não podiam suportar tal coisa. Eles não se retiraram por terem achado chato ou coisa parecida, não. Se retiraram por terem entendido e não aceitado a palavra de Cristo, mostrando que devemos comer a sua carne e do seu sangue. Pois o verbo ali, no texto original, não quer dizer somente comer, mas triturar. Devemos sim comer do corpo e do sangue de Cristo,
E daí que muitos pensaram que Cristo falava de canibalismo. Não era canibalismo, mas também eles não haviam entendido errado ao pensar em comer de forma real seu corpo e seu sangue. E aí ele se vira para os apóstolos e demais discípulos e questiona-os se eles também o deixaram. Veja que se tivesse sido um mal entendido, Jesus podia muito bem ter falado: olha, pessoal, não é bem assim, eu queria dizer isso e tal, isso e aquilo, né? Não, tem nada a ver com o que vocês entenderam. Mas não, ele não fez isso. Ele deixou-os ir, queria qualidade de discípulos, não número. E temos que concordar que não era tanta gente assim ainda, né? Lembre-se de que todas as vezes em que alguém entendia mal algo que ele falava e aquilo tinha que ficar claro. Ele tornava a explicar o caso de Nicodemo, nascer de novo como sendo o nascimento natural. E foi corrigido para que ficasse claro o que Jesus falava a ele outra vez. Quando Jesus falava do fermento dos fariseus em Mateus 16, 6 e 12, e os apóstolos entenderam que era do fermento natural, de pães que ele falava. Ele corrigiu-os, mostrou que o fermento aí era a doutrina errada deles e não o fermento literal como todos conhecem. Teria mais situações nesse sentido nos evangelhos para comprovar o que estamos falando desse tema. Ele deixou-os ir sabendo o que eles tinham compreendido e que aquilo que eles entenderam, de tomar literalmente sua carne e seu sangue, não era uma distorção do ensino que ele tinha dado a eles. Ou seja, quando Cristo precisava esclarecer seus ensinos, ele fazia e jamais deixava os seus filhos no engano. Não seria em uma hora tão vital que ele deixaria as pessoas crerem algo contrário do que ele disse. Também ainda que esse texto que consideramos agora tem dois elos essenciais na Escritura. Em Lucas 22, 19 e 20, e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e o deu, lhe dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é derramado por vós. Em Coríntios 1, 11, 23 e 25, onde São Paulo praticamente repete Nosso Senhor. Notemos que em momento algum Cristo ou São Paulo fala que isso representa o corpo de Cristo. Antes que isso é o corpo e o sangue de Cristo. Ou seja, ali ele falava realmente de comermos sua carne e tomarmos o seu sangue. Mas é a questão, é onde e como se faz isso, né? Existem provas que ele falava explicitamente da Eucaristia.
teria sido esse o entendimento dos apóstolos e dos cristãos dos primeiros séculos? E hoje, quem segue esse ensino, vamos pensar um pouco nisso. Sancte Maria, Sancte Luca. Vamos relembrar aqui que os padres da Igreja e a Eucaristia, Santo Inácio de Antioquia, no século II, dizia sobre a Eucaristia que ela era a carne de nosso Salvador Jesus Cristo, a qual padeceu por nossos pecados, a qual o Pai ressuscitou por sua benignidade. São Cirilo de Jerusalém, ao comentar esses textos, especialmente o de Lucas, afirma: havendo Cristo declarado e dito, referindo-se ao pão, isto é, o meu corpo, quem ousará jamais duvidar? Havendo Cristo declarado e dito, este é o meu sangue, quem ousará jamais dizer que não é esse sangue o seu? Cirilo de Jerusalém também citou isto. E São Cirilo de Alexandria, comentando o texto análogo ao de Lucas, que está em Mateus, fala: por que o Senhor disse, mostrando os elementos, isto é, meu corpo, e este é o meu sangue, para que não imagineis que o que ali aparece é uma figura, senão para que saibas com toda a segurança que pelo inefável poder de Deus onipotente, as oblações são transformadas real e verdadeiramente no corpo e sangue de Cristo. E que ao comungar delas, recebemos a virtude vivificante e santificadora de Cristo. Com isso, ele desmonta toda e qualquer tese de ser uma simples demonstração do corpo de Cristo. Antes ele assevera que as oblações se tornam categoricamente e insofismavelmente no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que um mártir do primeiro século da Igreja disse a respeito. Não me agradam comida passageira, nem prazeres desta vida. Quero o pão de Deus, que é a carne de Jesus Cristo. Quem disse isso foi Santo Inácio, mártir, bispo de Antioquia, escrevendo aos Romanos, no parágrafo 7, cerca de 80 anos a 110, por aí, depois de Cristo. Não precisaríamos ir longe para comprovar que isso era o que criam os primeiros cristãos e toda a igreja desde sempre, desde o seu início. A pergunta que não quer calar é: como os protestantes que amam a Escritura fazem dela o seu único baluarte? Embora a mesma Escritura assevere que o baluarte da verdade é a Igreja e não a Escritura, citado em Timóteo 1, 3 e 15. Eles não veem isso? Por que motivo eles fariam vistas grossas ao que colocamos aqui para você ouvir, caro ouvinte? Da crença dos primeiros cristãos,
Veja, São Justino falando sobre a Eucaristia. Esta comida nós a chamamos Eucaristia. Nós não recebemos essas espécies como pão comum ou como bebida comum, mas como Cristo Jesus, nosso Salvador. Assim também ensinamos que o alimento consagrado pela palavra da oração, que vem dele, de que a carne e o sangue são transformação, carne e sangue daquele Jesus encarnado. São Justino Presbítero, na primeira apologia, no capítulo 66, cerca de 148 a 155 anos depois de Cristo. Aqui ele faz o elo claro da transubstanciação. Ele também é por demais claro ao falar que o alimento consagrado é corpo e sangue de Cristo e não um pão qualquer. Veja, isto é datado do século II também. Assegurem, portanto, que se observe uma Eucaristia comum, pois há um corpo de Nosso Senhor e apenas um cálice de união com o seu sangue, e apenas um altar de sacrifício. Santo Inácio de Antioquia, na carta aos Filadelfos, no ano de 110 depois de Cristo. Sancti Petre et Paule, Outro pai da Igreja do século II, falando clara e inequivocadamente da Eucaristia, como sendo de fato e não só simbolicamente o corpo e sangue de Cristo. E ele adiciona outro elemento aí, sacrifício. Ele fala em um altar de sacrifício. Os primeiros cristãos tinham isso muito claro. Só havia uma Eucaristia, ele se constituía do corpo e do sangue de Cristo, que eram pão e vinho consagrados, e transformados no corpo e sangue de Cristo por meio de um sacrifício. Não se pode falar então de Nosso Senhor e dos primeiros cristãos como hereges, idolatras ou qualquer coisa semelhante. Eles o faziam assim e tinham plena consciência disso, e ser o ensino de Cristo. Mas, se um protestante estiver lendo esse texto, sei que falará: olhe, João 6 não dá base para falar de sacrifício e da missa como vocês católicos creem. Quero ver se você me prova se sua tese na Escritura funciona. Agora, se essa pergunta está sendo feita, vamos então a ela e começar. No Antigo Testamento e a Eucaristia, sempre chamamos a Cristo o Cordeiro de Deus, não? Como São João Batista. Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem, no Antigo Testamento o cordeiro era muito comum, já que ele remetia ao sacrifício, que é a forma de adoração mais antiga que se conhece. Temos muitos exemplos de sacrifícios. No Antigo Testamento nós temos em Abel, temos em Abraão, em Noé, Moisés, Josué, Jacó, Melquisedeque.
Melquisedeque, por exemplo, que é tido por muitos como tipo de Cristo, ofereceu um sacrifício incruento. Ele não abateu algum animal antes de... Ele ofereceu pão e vinho. Do mesmo modo que Cristo fez na instituição da Eucaristia. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e bendito seja Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Isso está no Gênesis 14, 18 e 20. Mas os apóstolos e a Eucaristia, porque os apóstolos foram mais claros ao falar da Eucaristia como o corpo e sangue de Cristo. Alguns acontecimentos no Novo Testamento reforçam isso. Logo depois da ressurreição com os discípulos em Emaús, Cristo partiu o pão com eles e foi reconhecido justamente no partir o pão. Lucas 24, 30, 31 e 35. Em Atos, lemos que todos eram fiéis aos ensinos dos apóstolos, ao partir do pão e as orações. Atos 2 e 42. E em Coríntios 1, São Paulo ressalta a presença real de Cristo, espécies ao falar das consequências de se tornar, sem o devido preparo, o corpo e o sangue de Cristo, falando que quem faz sem discernir come e bebe a própria condenação. Coríntios 1, 11 e 29. E São Paulo ainda fala do pão e do cálice como sendo o corpo e sangue de Cristo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Veja em Coríntios 1, 10 e 16. Daí que ele adverte os cristãos a não participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Pois muitos comiam carnes sacrificadas a ídolos e a ele, com isso evidencia que a comunhão eucarística é de fato a comunhão do corpo e o sangue de Cristo. E que não podemos profaná-la. Mas, mudando aqui agora, vamos chegar no ponto crucial. Os protestantes e a Eucaristia. Entre os protestantes já não há esse consenso. Uns vão defender a consubstanciação. Luteranos, porém, dizendo que a presença é só no momento da comunhão, não depois. Daí que eles não conservam as espécies, creem que depois não há mais presença de Cristo. Outros defenderão a presença espiritual, calvinistas, por exemplo, dizendo que a presença de Cristo na Eucaristia, sim, mas não real, e sim virtual. E outros ainda defenderão que a Eucaristia é só um memorial da paixão de Cristo. E nada mais. Batista e a maioria dos protestantes
ainda não é consenso entre eles a quem deve ser administrada a Eucaristia. Se somente a membros da própria igreja que o administra, conhecido entre eles como comunhão fechada, ou se admitem-se membros de qualquer confissão protestante, na administração da Eucaristia, conhecida essa posição como comunhão aberta. Normalmente se vê batistas abraçando a primeira, enquanto presbiterianos e demais reformados abraçam a segunda. Aí vem pentecostais também, que se dividem entre eles. A congregação cristã defende a comunhão fechada, e os assembleanos, em outros, defendem e praticam a comunhão aberta. Mas temos a conclusão. Podemos ver que o ensino perene de Nosso Senhor sobre seu corpo e seu sangue foi levado adiante pelos apóstolos e pelos pais da igreja, tendo uma prefiguração clara já no Antigo Testamento, quando ele falou de comer e beber de sua carne e do seu sangue. Não falava de modo figurado, mas real. Porém, os protestantes que tanto pregam o amor à Escritura não creem no ensino claro de Nosso Senhor sobre isso, pois isso significaria retornar a Roma, né? Bem, antes, na sua busca de defender posições não ensinadas na Escritura, se dividem em 1001 interpretações, sobre a qual a posição mais correta é isso desde os primórdios da Reforma. Já que desde aquela época nunca houve consenso entre eles a esse respeito, é dever da alma consciente decidir a quem ouvir. Esta é a pergunta. A igreja que sempre ensinou o que Nosso Senhor e os apóstolos, os pais da igreja ensinaram por séculos, ou a centenas de igrejas protestantes que não têm consenso entre si sobre um ponto fundamental da fé cristã? Jamais me pude persuadir de que Jesus, a verdade e a bondade mesmas, tenha permitido que por tantos séculos a sua esposa, a igreja, haja prestado adoração a um pedaço de pão em lugar de adorar a Jesus mesmo. Quem disse foi Erasmo de Roterdão. Bem, caríssimos ouvintes, terminamos aqui com esse tema para nossos estudos, São João e a Eucaristia. Continue conosco, estudando nossos temas, e até o nosso próximo encontro. Sancte Mater, Sanctissimum et Tade,